Boa noite, né? Boa noite, você que acompanha o blog Papo Reto, né? Hoje, como a gente tinha combinado, né? Continua a sequência de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito aqui do município de Itapajé. Hoje estamos recebendo aqui do estúdio o Vilamar Souza, ele que está com o seu nome aí como pré-candidato, e a gente traz para você essa entrevista. Em torno de 1 hora, como era combinado para todos os pré-candidatos, e a gente vai conversar sobre vários assuntos. Mas antes disso, né, eu quero desejar aqui uma boa noite ao Vilamar Souza, que é pré-candidato a prefeito aqui no município de Itapajé pela sigla 22, o PL. E boa noite, Vilamar Souza. Queria que você já começasse dando boa noite aos internautas que estão acompanhando aqui a nossa live. Boa noite aos nossos ouvintes aqui do blog Papo Reto. Eu fico muito agradecido por receber esse convite, estarmos aqui conversando com as pessoas, mostrando a nossa vida para que as pessoas possam nos conhecer melhor. Então agradeço a você e espero que hoje nós tenhamos uma conversa bem agradável sobre o nosso município. Vilamar, eu queria começar aqui sabendo, né? A sua pré-campanha continua, você é pré-candidato a prefeito aqui no município de Itapajé. Com certeza, sou pré-candidato a prefeito, estamos aí firme e forte, buscando ter conhecimentos, buscando estudar mais e mais e mais sobre o nosso município, buscando novas ideias, para que o nosso município tenha um desenvolvimento melhor. Então, estamos firmes, sim, pré-candidato a prefeito pelo PL. Vilamar, ninguém nasce político, né? Para você, quais, assim, essas principais características que você está vendo, né? Que está lhe segurando como pré-candidato? Você poderia falar um pouco? Jorge, eu não sou o político como convencional, né? Tanto que eu venho falando que a gente tem que lutar contra as velhas práticas políticas. Então a política é uma coisa boa, a política é o bem, traz para as pessoas, mas a política ela foi corrompida pelas velhas práticas e hoje as pessoas elas trazem essa ideia de política a qual a própria população ela começa até a detestar os políticos pelas práticas que vem acontecendo. Então o que eu trago é como uma pessoa que está indignada com o sistema, com as coisas que acontecem, com o jeito que vem o desenvolvimento do nosso município, e entendo que o nosso município deve ser tratado como a gente trata uma empresa. Uma empresa, a gente arrecada recursos para prestar um bom serviço. E o município é da mesma forma, ela tem que ter um administrador que saiba arrecadar aqueles recursos, buscar recursos onde tem e trazer para a população um bom serviço de qualidade em todas as áreas em que as pessoas precisam. Então eu trago a política como uma questão inovadora, uma questão administrativa, a qual quem deve ser beneficiado seja o povo. Vilamar, e assim, para ser pré-candidato, você tem que vivenciar articulações. Como é que está o seu grupo, né? Que tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir, uma forma de... Ele tem as suas particularidades. Como é que estão essas articulações? Sim, nosso grupo ele é um grupo independente, é um grupo que não tem esse envolvimento com as práticas antigas. É um grupo de pessoas do povo que tem esse desejo igual a mim, que a gente quer estar colocando pessoas técnicas, não pessoas politiqueiras que venham a pensar em benefícios pessoais, mas que o benefício seja para todas as pessoas. Então, o meu grupo é o povo, é as pessoas que me procuram, que a gente conversa, que me dá ideias e que a gente vai avaliando as pessoas que são boas, as ideias que a gente deve ouvir. Vilamar, uma coisa que eu acho interessante, você tem um mandato, né, de vereador que é diferenciado. As pessoas elogiam, eu vejo muito as suas redes sociais. 4 anos de mandato como vereador. Foi suficiente para você entender o cenário do executivo? Eu acredito que sim. Porque lá atrás, quando eu queria me candidatar a vereador, algumas pessoas, por a gente ser empresário na cidade, por a gente achar que a gente tem conhecimento de tudo, elas me procuraram dizer, por que tu não vai logo a prefeito? Estamos precisando de prefeito. Então, assim,
Eu disse, não tem como eu me pré-candidatar a prefeito, já que eu não tenho conhecimento de causa. Então, se eu passar 4 anos como vereador, aí eu vou estar na comunidade, vendo as necessidades das pessoas, visitando os postos de saúde, visitando o hospital, vendo como é que está a nossa infraestrutura, vendo como é que está a geração de emprego no município e olhando de perto. E aí, com esse olhar de perto, a gente vai tendo ideias. Eu sempre entendi que a gente não pode chegar de uma vez no local. Eu sempre dizia na eleição passada que a prefeita que ia entrar, ela não tinha experiência. Por isso que eu achava que não ia dar certo. E a gente que está ali no meio, olhando a vida política, investigando, eu tenho essa ideia com empresas também. Não adianta você pensar, idealizar uma empresa e dizer, eu vou abrir essa empresa e não ter conhecimento de causa. Até mesmo pela minha empresa, a qual eu vivo, eu trabalhei como instrutor durante 3 anos e como instrutor eu começava a ver a deficiência que as autoescolas tinham. Então, assim, olha, isso aqui, se eu tivesse autoescola era assim, se eu tivesse, eu faria dessa forma, eu ia melhorar dessa forma, os alunos iam ser bem tratados dessa forma. E dentro desse planejamento é como eu estou fazendo como vereador. Como vereador, eu vou acompanhando as questões que vão acontecendo no município e dizendo, deveria ser dessa forma. Mas eu não fico calado, eu dou ideias, faço requerimentos, mostro como é que deve ser feito, mas a gente não é ouvido. Vilamar, você como vereador, agora recentemente, aconteceu um fato, eu acredito até inusitado, né? Ainda sobre a CAPES, você votou contra o parcelamento, né? Sim. E isso a favor do parcelamento. Sim. E muitas pessoas colocaram de forma até maldosa que você foi favorável. E eu queria que você explicasse um pouco, até para as pessoas entenderem a sua postura. Que na maioria onde a gente chegou, na mídia, a gente entendeu esse posicionamento. Isso. Eu sempre adotei uma postura de independência. Assim como hoje estou na mesma postura, né, como pré-candidato a prefeito, procurando essa independência. Eu sempre entendi e li, né, não é só o meu entendimento, a leitura. Se a gente for na Constituição Federal, se a gente for na lei orgânica do município, nós vamos entender que os poderes são harmônicos e independentes. E eu sempre quis e fiz essa independência. De ler um projeto, de entender o projeto de lei, e ao entender o projeto de lei, eu procurar votar de acordo com o que eu achasse que beneficiasse o povo. Não a terceiros, a pessoa não, mas sempre fazer isso. Então, assim, eu nunca fui de estar batendo por bater, eu sempre bati mostrando soluções e nunca fui de estar do lado de ninguém ou contrário. Se o projeto é bom para o povo vai contar comigo. Se o projeto é ruim, aí eu vou bater contra, porque eu tenho que estar a favor da população. Dessa forma, o projeto que chegou nas minhas mãos era sobre o parcelamento, uma dívida aí de quase 17 milhões. E quando nós vimos essa dívida, assim que eu vi o projeto, o meu sentimento era, não, vou votar contra isso aqui. Só que quando eu fui visitar, eu não pego um projeto e fico só nele, eu fui atrás dele. Quando eu fui lá na CAPES, a diretora da CAPES me mostrou que era uma vantagem o parcelamento, já que se ela parcelasse, recebesse em torno de 300 mil por mês, ela estava deixando, porque todo mês eles estavam puxando do fundo de reserva 400, do fundo de investimento 400 mil por mês. Então, se eles deixassem de puxar ali 300 mil, ajudava até para não aliviar o fundo de reserva, seria uma questão rápida. Fui consultar o sindicato dos servidores, fui consultar o conselho da CAPES e todas essas consultas vi que todos os interessados ali diziam que realmente o parcelamento é o remédio. Então é uma doença causada pela própria prefeita, e isso eu disse na tribuna. E disse na tribuna, prefeita, me faça uma vergonha, pague em dias. Pague em dias. Porque eu disse que ela não vai pagar em dias o restante, que ela nunca pagou o patronal da CAPES. Então assim, eu digo, me faça uma vergonha, pague em dias, para que não aconteça mais isso. Então foi uma questão causada por ela. Isso tá claro, ela nunca pagou o patronal, parcelou lá atrás, a qual eu fui desfavorável primeiro. E por que é que na primeira vez eu fui desfavorável? Porque lá tinha que penalizar o servidor para poder aprovar o projeto.
Uma das penalizações era que o professor que se aposenta de 25 anos de sala de aula, que se aposentava com 50 anos de idade, passasse a aposentar com 57. E aumentar a idade da aposentadoria das pessoas. Então, esse aí eu fui. Maldade, né? Isso é o projeto da maldade. Então, lá eu votei contra. Mas nessa, eu estudei, conversei com as pessoas e vi, rapaz, é amargo, é triste o que a prefeita faz com a Caixa de Previdência do município, mas que é o remédio amargo. E fiz a minha votação. Era voto vencido, se eu quisesse votar do outro jeito eu votava, mas eu tenho minhas convicções e eu vou até o fim com as minhas convicções. Quando a gente fala de projeto da maldade, de CAPES, a gente vê muito também a questão da atual gestão, mas os outros também pecaram. Do seu ponto de vista é esse, Vilamar? Os outros também pecaram de deixar a dívida da CAPES ir em frente? Sim, parece que é uma coisa comum as pessoas não olhar para esse lado, porque é olhar para o futuro, porque o órgão garantidor dos aposentados do município é a prefeitura, então é olhar para o futuro, o que é que pode acontecer lá na frente se a CAPES ela vier a sofrer danos, quebrar, como está acontecendo, né, muitas dívidas, é que a prefeitura vai, em vez de aplicar recursos no município, vai ter que garantir lá no futuro. Então, assim, há um mal olhar dos gestores com isso, por quê? Porque a dívida patronal, ela não causa improbidade. Acaba se pagando só o que é descontado, mas a dívida patronal não causa improbidade e eles acabam deixando aquela dívida que você pode deixar e vão relaxando. Mas por quê? Porque não tem. O que falta no nosso município é um prefeito que tenha visão de futuro. Às vezes o prefeito só olha para os próximos 4 anos dele. Sabe que não vai se reeleger mesmo? Eu acho que é isso. Então, assim, mas tem que ter visão de futuro. Eu tenho que trabalhar para daqui a 30 anos, 50 anos, para os meus filhos, para os meus netos. É isso que as pessoas têm que entender que tem que acontecer no município. Vilamar, mas de fato. Não, tá bom. Mas, não, pode ficar à vontade. De fato, os 4 anos que você. Foi somente isso mesmo que você viu para manter a sua pré-candidatura hoje ativa, está em busca de trabalhar, de lhe divulgar, foi só realmente isso, né? Você ser 4 anos vereador já foi suficiente para você estar aí na pré-campanha, né? Definitivamente foi isso, né? Sim, eu sou um cara empreendedor. Eu sou uma pessoa que gosta de ver a coisa acontecer. Eu gosto de ver qualidade. Então, o que me traz a essa missão, esse colocar meu nome a pré-candidato, é ver o descaso que as pessoas têm com o que é público e a negociação que as pessoas fazem para entrar lá. Essas negociações que são, eu não sei nem a palavra, imoral, triste, coisas que acontecem, negociações para poder o candidato chegar lá e chega lá já amarrado. E chega lá já amarrado, dividindo o município para poucas pessoas. Então, o município é do povo. O município é do povo. Então, essa indignação, esse entendimento que eu tenho de empreendedorismo, que é isso que tem que ter. Porque se nós tivéssemos um prefeito empreendedor no nosso município, nós tínhamos gerado mais de 4.000 empregos. Eu estou falando porque eu estava acompanhando de perto. Está com 3 anos que eu venho cobrando galpões. O nosso município ele é privilegiado pela mão de obra qualificada, pelo povo que tem fama de ser trabalhador, pelo povo que pela quantidade de gente que tem no nosso município, a qualidade da mão de obra. E está assim, se nós tivéssemos galpões, eu venho cobrando galpões. Fui na DES, fiz requerimento, mas isso é coisa de prefeito, né? E fui atrás, pedi galpões, perdemos a oportunidade da empresa faz 250 empregos, tinha uma empresa aqui do deserto que vinha para cá com 100 empregos, perdemos a oportunidade da Comer mais 300 empregos, e agora tem uma empresa que, para a glória de Deus, porque ela já está com 8 meses ou mais que ela está querendo se instalar no município. E Deus é tão bom que vai dar certo. E essa empresa ela tem um potencial para mais de 3.000 empregos. Então, 2 galpões não é suficiente para essa empresa.
Precisa de vai mais, precisar mais, mas né? não tem investimentos para isso. Tem um pedido na ADES, uma coisa que eu lutei lá atrás, mandei requerimento, dei até a ideia, mas assim, nós temos que lutar por isso. Então o que eu tenho que entender é que nós precisamos de alguém na administração que seja empreendedor, que olhe com visão, que escute as pessoas para saber o que é que a pessoa está querendo para poder ela ir atacar naquela solução. Já que a gente está falando de geração de emprego e renda, é uma das demandas que você mais escuta? Sim, sim, é a das mais que eu mais brigo, é as que eu mais luto, como eu disse, dando ideias, indo atrás, ouvindo e entendendo que no nosso município é simples, mas mais simples. Mas por que nos outros municípios não é simples? Porque nós somos privilegiados por muitas coisas, como eu já falei aqui. Simples, se arrumar galpão, se ter espaço, nós temos as pessoas para gerar emprego no nosso município. Já é simples assim, não é, ela matar, não, é simples assim, e eu tenho andado, eu tenho observado, eu tenho cobrado, eu desafiei já na tribuna da Câmara Municipal várias vezes e disse, prefeita, me dá o galpão, me faça um galpão que eu boto 300 empregos dentro, eu sei quais empresas, onde é que tem essas empresas. Vilamar, avançou alguma coisa do seu ponto de vista, o emprego e renda em Itapajé? Ou poderia avançar mais e mais? Poderia avançar muito mais. Poderia avançar muito mais, porque não se resume, além do que nós perdemos, como eu disse, nós perdemos a oportunidade de pelo menos 4 mil empregos. O comércio da cidade poderia circular, porque se tem comércio, se tem empregos, a pessoa vai gastar o dinheiro no comércio e com o investimento que ela faz no comércio, o comércio também contrata mais. A nossa zona rural aqui também, ela precisa ser mais valorizada. Nós trouxemos aqui, através do Senar, nós trouxemos o curso de suinocultura, o qual as pessoas poderiam ser incentivadas e acompanhadas de perto a poder ter uma renda de suinocultura aqui. Nós trouxemos também, através do Senar, um curso de avicultura lá para a região do Aguaí, e esse curso também a gente via que dava para fazer uma renda para as pessoas. Então, assim, tem como trazer beneficiamento da fruta, trazer que a nossa zona rural ela tenha renda lá mesmo onde eles estão. E eles sabem como fazer isso, mas precisa de um treinamento, de um incentivo, de um acompanhamento de perto. E deixa eu só abrir um parênteses, o Senar, a importância, a gente quase não conhece esse órgão, mas de fato ele realmente ajuda bastante, né, aos agricultores, porque dá qualidade, ele dá realmente esse incentivo, né? Bastante. O sistema foi bacana a conclusão desse discurso? Foi muito bom. Eu achei tão interessante que a gente vê que as pessoas trabalham com aquilo e tudo, mas assim, a gente via que o testemunho delas dizendo, quando o professor lá falava, olha, quando o suíno apresentar isso e isso, o remedinho é esse. Aí a pessoa diz, olha, eu perdi o meu porco porque eu não dei esse remédio. Ou aí ele ensinava coisas, a porca deitou por cima, matou o porco, por que não? Então o conhecimento, a gente via que os olhos deles brilhavam, que eles tinham tido prejuízos por causa disso. E foi maravilhoso. Teve um cidadão também lá, que ele tinha a pocilga dele muito bem feita, muito arquitetadinha, mas já tinha desanimado. E desse curso, ele se animou. Quando eu voltei lá depois para visitar, ele já estava cheio de suínos lá, e animado, e tendo renda, sabe? E assim eu achei muito, muito bacana. Só que eu acho que poderia ser mais. Porque a gente consegue o curso, dá um incentivo, dá uma ajuda, dá uma palestra ali, mas eu acho que a gestão mesmo, que tem a capacidade de fazer os investimentos, de ter pessoas acompanhando de perto, eu acho que seria importante um gestor acompanhar de perto na zona rural. Vilamar, vou dar só uma paradinha aqui para a gente falar aqui dos nossos, quem está acompanhando a gente, essa entrevista bacana, né? Esse sim tem capacidade de gerir a cidade, é o Vitor Sampaio, está comentando aqui. O Danilo Alves também, esse tem potencial. O Raimundo Nonato está acompanhando. Danilo Alves, boa noite. Esse conterrâneo aí, o Vilamar, filho do ex-vereador, amigo, seu Vicente, do distrito de Juá, Irauçuba. Esse tem a política na veia. O Wagner Silva está acompanhando a gente. Esse cara merece uma oportunidade. Itapajé precisa ouvir esse rapaz, né? É o Wagner Silva que está acompanhando a gente. O Reginaldo está acompanhando a gente também. Deixa eu só falar aqui dos nossos parceiros rapidinho. O Valmir Andrade Business e Contabilidade, Mercantil Van, o Indinet Solar, meu amigo Robson Guimarães, também tem Casa das Frutas, Itapoupas, são mais de
8 anos no mercado, são mais de 14 sabores natural para você. Batistinha Porta, sua casa de porta nova, Global Empreendimento, Ótica Gomes, Ótica W Joias, André Frios e Congelado e Posto de Medicamentos de Iratinga. Vilamar, vamos voltar aqui à pré-campanha do município. Eu posso dar uma palavra? Pode sim. Vitor Sampaio. Olha a ideia de ouvir as pessoas. O Vitor chegou para mim e me disse: Vilamar, você sabia que o Senar oferece cursos que podem ajudar a pessoa na zona rural? E eu poderia muito bem, eu te Vitor, sabe, pois vamos atrás, você vai comigo. Ele conhece, ele sabia. Então, é essa visão que um gestor tem que ter. Sim. Eu estive lá no Senado também. Entendeu? Então, quando a pessoa vem dar uma ideia, ela sabe o que é que ela... Eu vou absorver e vou chamar. Olha, vamos junto. Ele foi junto comigo. Ele lutou. Esse cara ele tem interesse no município. Eu gosto de pessoas assim. Tem pessoas que chegam para mim, Jorge, que chegam para mim com um projeto de lei. Eu pego o projeto de lei e eu dou eu dou o crédito à pessoa. Você usa o parlamento. Sim, uma pessoa viu lá, mas esse projeto ia beneficiar tal classe, assim, assado. Depois vamos lá. E eu fui na tribuna e disse: esse projeto aqui, fui eu que coloquei, porque eu sou vereador, mas esse projeto é de tal pessoa. E ele faz aumentar o brilho do projeto, né? Sim, porque a pessoa, ela sabe o que é que ela está precisando e a gente escuta as pessoas e a gente vai trabalhar em cima do que as pessoas precisam. Mais uma pessoa está acompanhando aqui a gente. O Júnior Lopes diz: Vilamar fez um bom trabalho do Legislativo. É um bom nome para prefeito de Itapajé. Merece uma chance. Nós estamos nessa pré-campanha, né? Não precisamos trazer gente de fora para administrar nossa cidade. É o comentário do Júnior Lopes. Mas vamos lá voltar aqui à pré-campanha. Vilamar, o Partido Podemos, ele entrou com um pedido, né? Um pré-candidato está fazendo aí plenárias. E aí o Podemos pediu, né, que fosse parado e acabou nem tendo êxito. Mas do seu ponto de vista, atrapalha? Tem alguma vantagem sobre essas plenárias que um pré-candidato está fazendo? Ou não? Você acha que é correto fazer as plenárias? Jorge, eu estou ouvindo a população também. Eu estou fazendo reuniões. Eu estou conversando com as pessoas e a gente tem que estar ouvindo. A diferença é que eu já há 3 anos eu converso, eu conheço com as pessoas, eu venho entendendo as necessidades, eu venho visitando. Aí as pessoas que vêm de fora têm que procurar para conhecer, né? Porque não conhece o município, aí fica ouvindo. Mas não tem nada de errado em você ouvir as pessoas. Tem que avaliar de que forma está sendo feito, né? Se é de forma de comício ou não, mas que, assim, é válido demais você ouvir as pessoas, conversar, para entender o que é a necessidade. O que você escuta mais aí nas suas reuniões? O que você escuta mais, assim? O que é que a população, o que é o sentimento da população? Depende do setor, né? Quando a gente está conversando na zona rural, a gente vai escutando diversas situações. A questão de estradas, né? Zona rural, algumas localidades, a falta d'água. O que a gente escuta é que o esporte no nosso município é totalmente desvalorizado. Eu acho que totalmente a palavra certa. Totalmente desvalorizado, não tem os campeonatos que deveriam ser regulares, que os esportistas deveriam ser ajudados. Na questão de empregos, pessoas necessitando de empregos no nosso município, o descaso, o abandono que tem com as pessoas, um projeto de lei para a cesta básica e a pessoa passa 3, 4 meses e não entrega a cesta básica. Então a gente vai vendo que o medo que o pessoal tem de ser atendido no nosso hospital, porque assim, às vezes tem profissionais bons, tem uma equipe boa, não sei, talvez a organização, mas assim, as pessoas têm um medo de ser atendido, né? Então, assim, tudo também, isso você escuta, né? Também escutei também a oportunidade que os jovens não têm quando saem da escola, o seu primeiro emprego. Então a gente tem que pensar
numa situação, num projeto de que valorize, que às vezes a pessoa quer dar um emprego, mas a pessoa não tem experiência. Então, você inserir essa pessoa no mercado de trabalho. Então, a gente tem que pensar nessa questão de inserir os nossos jovens, trazer mais conhecimentos, cursos e estágios para que eles sejam bem envolvidos no mercado de trabalho. Vilamar, deixa eu voltar só um pouquinho, para quem está em casa também entender. Por que você acha que acontece isso no município de Itapajé? Uma cidade satélite, quase 50 mil habitantes, e é votado um projeto de cesta básica, passa 3 meses, 4 meses. O legislativo não teria uma certa parcela de culpa ou não? Não, porque não. realmente o executivo que deixa a desejar. O legislativo, pelo contrário. O legislativo chega um projeto desse na Câmara, nós somos convocados Então a fazer execução, sessões né? extraordinárias. Então Quando vem um projeto desse, nós todos unânimes ali, tá certo. vamos fazer uma extraordinária, porque o projeto ele é votado de 2 vezes, primeira e segunda redação, e na outra quarta-feira seria a redação final. Certo. Quando a gente lê um projeto desse, a gente já fica logo se conversando. Pessoal, na próxima semana, Já. bora fazer logo uma extraordinária para votar logo em redação Muito final. bem. Aí depois de fevereiro, quando eu percebi que a cesta básica não foi entregue, o projeto em agosto, que era sobre os funcionários da Paquetá. E quando foi em fevereiro que eu percebi que o projeto não foi entregue, e as pessoas tinham sido demitidas, eu entrei com outro projeto, Emenda, né? uma emenda parlamentar. a esse projeto, pedindo que fosse contemplado aquelas pessoas que foram demitidas também. Então, assim, a gente vê que, na verdade, é questão mesmo de a execução. execução. Né? Não é A execução questão ela não tem uma agilidade para atender aos anseios da população. Mas tem uma coisa que eu acho interessante no legislativo, é o seguinte, é a questão de requerimentos. Como é que você analisa, Vilamar, lá para o legislativo, você votar um requerimento, ele vai lá para uma pasta, é aprovado e nada acontece. Você acha que poderia ter uma cobrança maior nesse sentido? Sim. O vereador, ele é a voz do povo. Então, o papel do vereador, muitos pensam que é outra coisa, prestar a favor pessoal. Não, o vereador é legislar, fiscalizar e trazer a necessidade do povo ao executivo. Então, a gente ter esse meio da gente fazer um requerimento. Então, assim, na minha opinião, o gestor ele tem que estar atento ao que o vereador está pedindo, os requerimentos aprovados por todos os vereadores, ou pelo menos pela maioria, que para chegar lá a maioria tem que aprovar. Então, se um requerimento na casa, 15 vereadores aprovaram, o requerimento chega no secretário, chega É sancionado no executivo, o presidente da Câmara manda, e a gente não receber pelo menos uma resposta, pelo menos para dizer assim, ó, tem dinheiro para fazer não. Não, fica no vácuo, não é feito, é como se não fosse ouvido ali, ou não quisesse, por exemplo, atender, para não dizer que foi porque o vereador pediu, né? Estou entendendo. Vilamar, e sobre ainda a pré-campanha agora para prefeito? Como é que você vê aqui a dança chamada Dança das Cadeiras? Muitas desistências, alguns grupos mais antigos conversando, articulando, e você, como é que você está hoje vendo essa situação? Ok, eu tenho convicção do que eu estou fazendo, certo? Então eu acho que falta às vezes as pessoas terem convicção. Eu sei que é um jogo, pré-candidato é para sentir se vai ser ou não. Então, assim, é um momento de você conversar com as pessoas, ver o que as pessoas acham disso, as pessoas dão uma opinião, porém eu vejo que nós temos que ter convicção. É o que eu tenho. Eu tenho convicção do que eu sou, eu tenho convicção do que eu quero e eu tenho convicção de quem está comigo, que é o meu Deus. Que é a base, né? Vilamar, aproveitando sobre ainda pré-campanha, por exemplo, né, a atual prefeita, ela também é pré-candidata. E foi agora lançado muitas ordens de serviço. Do seu ponto de vista, isso acaba sendo uma vantagem ou não? Acaba sendo natural do processo de pré-campanha, faz parte também da atuação dela normal. Qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto? Faz parte das velhas práticas políticas. As velhas práticas. Por que que o prefeito não entra e começa a colocar as coisas já trabalhando? Por que que vai segurando alguma coisa para entregar no ano de eleição? Para que as pessoas, seja esfregado na cara das pessoas que foi feito aquilo.
Foi passado 3 anos ali sem descaso, nós passamos 1 ano com o centro cirúrgico fechado. Era R$ 500 mil para poder resolver o problema do centro cirúrgico. Mas foi 1 ano. Aí quando o APO faz aquela festa, era para ter pedido perdão, era para dizer, população, peço perdão, porque nós passamos 1 ano judiando com vocês. Então, assim, essas coisas vão fazendo, vão judiando, só que as pessoas não estão mais bestas, não. Antigamente o pessoal até que aceitava isso, mas parece que essas práticas elas não param. E aí, no último ano, começa a entregar coisas para que as pessoas... E outra, qual o problema também do que estão entregando? Obras, ao meu ver, com valores exorbitantes. Uma creche, e eu quero muito que seja construída essa creche, é um sonho, é um pedido que as pessoas têm me feito. Né? Não, pelo amor, a creche é necessária, lá onde está um alagamento na chuva, tem uma situação difícil. Mas assim, a creche é necessária, mas tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, porque 1.700.000 é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Só para remoção da terra e mais o limpado da terra lá e serviços preliminares são mais de R$ 200 mil. Então a gente fica, meu Deus do céu, dava para fazer mais com menos. Quando eu jogo lá que compraram uma casa para fazer o centro de especialidade, que merece ter um ponto próprio, centro de especialidade, mas merecia ter um local num local de fácil acesso, mas compra uma casa com 3 milhões para fazer o centro de especialidade, o que dava para fazer 3 equipamentos para o município, talvez o centro de especialidade mais 2 creches. É isso que eu entendo, que temos que fazer mais com menos. Que é usar de forma correta o dinheiro. Usar o recurso de forma correta, como se fosse o nosso. É como se fosse o nosso próprio, porque quando a gente vai fazer um negócio pessoal, a gente quer olhar se estão cobrando preço justo ou não, a gente vê se realmente dá para pagar e tudo, mas parece que com o dinheiro público é de qualquer jeito. Então a gente tem que ter essa prudência, porque o dinheiro é nosso, é do povo. Muito bem. Deixa eu só dizer aqui que não vai dar para ler todos os comentários, porque ele passa rápido aqui também na nossa parte. Depois, né, o Vilamar vai pegar esses comentários, vai absorver, também vai responder. E me perdoe se a gente não lê todos, né? Mas aos poucos a gente vai falando aqui para vocês. Gente, vamos aproveitar e falando aqui sobre um outro assunto do município de Tapajé, que esse, eu não sei se vai dar mais tempo de resolver, mas eu queria a opinião do Vilamar, que é pavimentação. Como é que você vê o município de Tapajé hoje nesse quesito de pavimentação? Nós vemos que a infraestrutura ela está deixando muito a desejar, certo? Nós vemos aquela rua Teixeira Pinto. Teixeira Pinto, né? Que passa ali em frente ao campus. Que liga até o 68, né? Isso. Essa rua já está com quanto tempo que ninguém olha para ela? Porque eu também já fui lá na SOP, fiz requerimento, levei os moradores da associação, lá um representante, né, da associação de lá, e nós fomos fazer esse pedido. Foi até prometido que ia ser feito essa rua, mas eu fiz uma pergunta lá, a superintendente. Se a prefeitura quisesse fazer, poderia? Ele disse, sim, era só mandar um requerimento pedindo, mas não vai querer. E aí nós vemos mais e mais ruas, a gente vê até o projeto Sinalize que veio, as ruas estão se descascando já estão uma coisa mal feita. Quando faz mal feito. Aqui Tapajé é assim, não faz, e quando faz mal feito. A gente vê pontes sendo levadas, as que são feitas são destruídas, é uma coisa... Caso, as passagens molhadas do interior, né? Sim, calçamentos que estão fazendo agora, tem um calçamento que eu reclamei, mandei requerimento, como você disse, não serve, né? Mas assim, mandei requerimento, reclamei uma rua com 4,40 metros de largura. A gente vê assim, meu Deus, é de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito, pessoal. Nós temos que deixar um legado para as pessoas. Vilamar, já que a gente está batendo um papo reto aqui, você acha que existe um pouco de maldade, para a gente estar sendo modesto, de fazer uma rua de 4,40, tirando aí os padrões, que eu acredito que seja um pouco maior, tipo para tentar dar uma diminuída? Existe eu não sei se eu posso usar essa palavra, né? Mas assim, eu acho um descaso. Eu acho um descaso com a população. Porque se achar a rua é que 7, você vai para 4,40, só dando um exemplo, tem um aproveitamento negativo aí. Porque né? Aquela rua principal ela é de 6 metros e já fica boa. 6 metros. Esse caso aí é ali no Ramiro Coelho, né? É isso. Aí ela eu fui lá. Pronto. Aí ela vai 6 metros
Aí a primeira que fizeram 4,40 m, a segunda fizeram 6 metros, só o comecinho, né? Só o comecinho. Mas eu acho assim, é um descaso. É lamentável, é um descaso. A gente avisa, a gente pede tudo. Ah, mas é porque o que foi falado? O projeto já estava pronto. Peraí, mas quando foi para fazer o projeto, foi aceito? Ou não foi visto? Ou é de qualquer jeito? Tem que avaliar isso. Porque o que foi aproveitado era uma coisa, né? E chegou lá outra forma, né? O Ebson Melo tá acompanhando a gente. Boa noite, Jorge Pontes. Abraço, meu amigo. Vila Mar, estamos juntos, né? Esse é o Ebson Melo que tá comentando, né? O Júnior Lopes, o grande problema é a politicagem. O executivo só aprova projetos dos vereadores da base. Os vereadores de oposição, os projetos não são engavetados. Infelizmente, os gastos não podem no coletivo, e sim a favorecer aliados e grupos políticos, é o que diz aqui o Júnior sobre o que a gente está falando aqui. O Reginaldo B. Souza tem meu respeito e admiração, Vilamar Souza. Danilo Alves, sou fã do Vilamar porque ele não faz parte da política velha de Itapajé. Vai em frente, que Deus te abençoe, é o comentário. Vilamar, e sobre a questão... Eu quero, Jorge, cortar aqui para mandar um abraço pro pessoal, nossos pré-candidatos a vereadores do PL, que são pessoas de bem, que pensam de forma honesta. Fui procurado por algum deles. Está aumentando a audiência. Porque eles... Eu fiquei tão feliz assim. Eu sou muito emotivo com as coisas. Alguns pré-candidatos disseram: Vilamar, eu queria entrar na política. O que é que você acha? Mas eu queria ser parecido contigo. Cara, eu fiquei assim, meu Jesus, é maravilhoso a gente ouvir essas coisas, saber que a gente está dando exemplo, né? Porque a gente tem condições de influenciar outras pessoas a fazer o que é correto na política. Então nós temos aí os pré-candidatos do PL, que são pessoas que são de um nível de pensamento que seja uma política diferente. Então, quero um abraço aqui para o Ebson Melo, meu parceiro, que a gente está conversando bastante e estou gostando muito de estar se aproximando muito do Ebson. Mandar um abraço aí para o Renanzinho, para o Miller, meu conselheiro, Miller, meu grupo de apoio, o Micael, o Ian, Rômulo, são pessoas que a gente que tem aconselhado, que tem dito: Vilamar, estamos aqui, se precisar chorar junto, nós vamos chorar junto, mas nós vamos até o fim. Isso é importante. Vilamar, como é que você vê a questão das estradas, tanto Serra e Sertão, nesse período? A gente sabe que a gente está na Quadra Invernosa, né, que infelizmente ela traz aí consequências devido às chuvas, mas como é que se analisa essa questão, né? Serra e Sertão nesse momento, nesse período? Olha, eu acredito assim, ó. Vamos lá, não tem planejamento para isso. No ano passado foi pego de surpresa os vereadores falando que tiveram com a gestão fazendo um sorteio para saber qual estrada ia ser feito primeiro. Quando eu olho para alguns vereadores da base agradecendo o morador, elogiando o morador, porque o morador foi fazer os paliativos porque não dá certo a gestão fazer a estrada agora. Espera aí. Porque é muito bom. Valorizo os moradores, parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês, porque vocês estão fazendo porque vocês precisam e o poder público não está chegando junto. Mas assim, por que esses paliativos não são feitos pela gestão? Mas a chuva vai levar. Sim, mas eles precisam passar todo dia. Vamos fazendo os paliativos, vamos fazendo a estrada e fazer um programa de organização de onde vai ser as estradas que vão ser feitas primeiro, de que forma vão ser feitas primeiro. Teve o ano atrasado que em novembro tinha estradas ainda sem ser feitas. Em novembro. Praticamente... Sim, então assim, vamos fazer um mutirão, tem como alugar mais máquinas, adquirir mais máquinas para poder fazer um trabalho mais eficiente, mais rápido para os moradores, porque não posso estar privilegiando nenhum nem outro, nem fazendo sorteio para poder realizar a estrada. Então tem que ser diferente, tem que ser de uma forma mais eficiente, de uma forma a qual venha beneficiar os moradores, porque também é forma de renda que eles têm. Aqui a serra, a banana, os transportes que eles trazem,
que precisam vir para o centro, trazer e traz renda para nós, para o nosso município, por causa disso. Então, você acredita que esse planejamento, nessa falta desse planejamento, é quem atrapalha tudo, é quem aí acaba deixando muito atrasado essas demandas tanto de Serra e Sertão, né? Sim, sim, você procurar pessoas técnicas que saibam fazer, mas cobrar e estar ali junto dizendo eu quero rápido, como é que eu faço, e começar a escutar as pessoas e tomar uma decisão. Porque um gestor, ele é decisor do que vai acontecer, mas tem que ouvir quem sabe fazer. Vilamar, críticas, como é que você lida com as críticas? Você aceita bem ou não gosta muito de aceitar, ou você aceita, ela é sempre bem-vinda, principalmente a construtiva? Depende de quem vem, sabe? Crítica para mim, eu sou muito assim, sabe? Eu ouço algumas críticas. Eu recebi uma crítica dizendo, o Vilamar, ele pode não ir até o fim, ele pode não ser eleito porque ele é muito conservador. Eu digo, glória a Deus. Que bom que até quem não gosta de mim, não gosta de mim porque eu tenho minhas coisas corretas. Porque ele disse, não, o pessoal gosta de coisa errada. Aí ele disse os outros nomes que eu não vou usar aqui. Mas assim, eu digo, que bom que essas críticas, elas são de pessoas que não têm o mesmo pensamento, porque o meu pensamento é correto e o dela não é. Outras pessoas que podem ter críticas também, às vezes eu vejo por questão de falta de conhecimento. Mas é normal, Jorge, a gente não é perfeito, a gente vai falhar. E se tiver uma crítica a qual eu possa mudar, eu posso entender meus pensamentos que estavam errados, que eu possa... Por isso que eu ouço conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, assim, críticas, elas sendo construtivas, eu sou bom de ouvir, eu sou bom de direcionar meus pensamentos, avaliar onde eu estava errando ou se eu estiver errando, para a gente poder tomar outro rumo. Muito bem. Deixa eu ler aqui mais alguns comentários. O Romário diz o seguinte: a política foi banalizada por muito tempo aqui em Itapajé. Hoje, a pessoa do Vilamar Souza nos faz ver o lado bom da política. É uma verdadeira luz no fim do túnel. A Emily Maia também está acompanhando. Se a população observar bem os pré-candidatos e os aliados políticos, terão a visão que o Vilamar traz uma política diferente dos iguais. O abraço, Romário, abraço, Emily, obrigado. O Júnior Lopes comenta sobre a pavimentação do nosso município, deixa muito a desejar. Muitas das ruas que não têm calçamentos, pontes e bueiros mal feitos. Então, o comentário aqui depois o Vilamar vai ver mais esses comentários, né? Então, você pode comentar, né? Nós temos ainda alguns minutos, mas eu queria falar aqui sobre fake news. Como é que você vê essa questão de fake news que parece que nessa pré-campanha está ainda maior, está mais intenso e mais maldoso ainda? Um nome bonito que botaram, né? Na mentira. Na mentira, né? E o pai da mentira é o diabo. Então, assim, eu acho que quem vai espalhar essas coisas vai pagar por isso. Eu acho isso que as pessoas que acompanham de perto, elas vão acabar descobrindo a verdade, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente tem que estar. A mentira, ela tem perna curta, ela não vai longe, né? Espero só que não atrapalhe na decisão das pessoas para tomar um rumo melhor para o nosso município. Falou em pessoas, como é que você acha que está o eleitor hoje? Como é que está a cabeça do eleitor? O eleitor, ele tá mais informatizado, ele está mais informado com o que acontece com as coisas, ele está mais por dentro, ele está procurando conhecer os pré-candidatos, ele está procurando saber se a pessoa tem condições de ir para frente. O eleitor, ele não está mais fácil de enganar, que nem os enganadores acham. Não é dinheiro que vai decidir política, porque o eleitor, ele está mais consciente. Então eu acredito que as pessoas estão cansadas, e o que me faz também refletir é que as pessoas estão cansadas de tanto apanhar, que também não quer mais acreditar numa situação nova, diferente, mas que eu acredito que as pessoas estão realmente procurando conhecer, procurando entender, dialogar, perguntar. Eu vejo isso muitas perguntas. Hoje eu achei interessante demais uma pessoa me mandar uma mensagem me procurando as minhas ações que eu fiz como vereador. Qual foi as minhas demandas que eu tive. Então, assim, é claro que o eleitor, ele está mais antenado, até mesmo pelas prova disso, né? Pelas questões das mídias, né? Aqui,
como nós estamos aqui no Papo Reto, e a mídia e mesmo as nossas redes sociais, as pessoas vão começar a ver, acompanhar. Primeiro não tinha esse acompanhamento de perto. Então eu acho bom, sabe por quê? Porque está estreitando mais para os políticos que praticam velhas práticas, e eles vão se estreitar mais porque o povo está começando a entender mais de política. Do ponto de vista do Vilamar Souza, pré-candidato a prefeito aqui no município da Tapajé, as redes sociais mais ajudam ou mais atrapalham? Qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto? Eu acho que ajuda a mostrar quem as pessoas são, ajuda a mostrar a intenção das pessoas. As pessoas têm que ver, porque às vezes fica concentrado só em umas informações e não é bom você ouvir só de uma fonte. Então é bom que você ouça daqui e dali, tire as suas conclusões, veja o que é do diabo, né, que é a mentira, e veja o que é a verdade que vem de Deus. Então acho que ajuda, sim. E hoje em dia os próprios pré-candidatos estão atuantes nas redes sociais, porque é ali que as pessoas vão começar a conhecer quem realmente está ali se propondo. O assunto mais polêmico, o Vilamar, a questão da imprensa na pré-campanha aqui no município de Tapajé. Ela está sendo muito apontada em ter direcionamentos. Né? Eu vou até já fazer essa defesa. Não, a gente está deixando, pelo menos, o Blog Papo Reto tem esse cuidado de manter os espaços iguais. Eu acho que quem decide é a população. Nós não podemos ter essas vantagens de estar apontando ninguém. Como é que você vê isso? Sobre a imprensa do município de Itapajé? A gente tem aqui segmentos, a gente tem associação. Como é que você vê o ponto de vista do Vilamar Souza sobre esse assunto? Eu acho que a imprensa ela tem um papel crucial, principalmente com relação às eleições. Porque a imprensa ela deveria colocar todos os anúncios de todos os candidatos ou pré-candidatos de pé de igualdade, para que a população tomasse uma decisão. Então, algumas notícias elas vão beneficiar o candidato, porque o candidato X lá, porque ele está mais próximo da imprensa. Então, assim, eu acredito que ela deveria ser neutra, mostrar à população porque pode a imprensa errar e colocar pessoas indesejadas no poder. Eu acho que esse papel deveria ser de mostrar tudo o que acontece e deixar as pessoas tomar decisões. Vilamar, aproveitando, qual você acha do seu ponto de vista? Qual a área avançou mais no município de Tapajé? Tem uma específica ou não? Alguma área, saúde, educação? Agora, Jorge, se tivesse, tinha vindo na minha mente, né? É difícil, né? A gente tem deixado a desejar, né? Nosso município, ele, como eu disse anteriormente, ele foi governado por pessoas que não tinham experiência. E eu queria muito que fosse só a falta de experiência, porque assim ela poderia ouvir outras pessoas e tomar decisões corretas. Mas, infelizmente, nosso município não tem tomado o rumo desejado, vem falando que está fazendo muitas obras deixadas para o final, obras de fácil arrecadação e obras que também são muito caras ao município, né? Boas, eu estou falando, que não é desejada, mas assim, poderia ter feito mais. Eu mesmo, a gestão vai falar que fez reforma de vários postos de saúde. Eu consegui dinheiro para reformar 2 postos de saúde, não foi reformado, poderia ter sido mais ainda. Não foi reformado porque não foi cadastrada a verba lá. Então, assim, essas coisas, eu acho que eu não tenho uma coisa para mim lhe dizer assim, ó, pai, isso aqui eu gostei demais. Você acha que você foi boicotado nessa situação, desse recurso? Faltou realmente tempo, mas porque era para você? Eu acredito que sim. Eu não posso dar minhas convicções, pode eu estar falando, mas a gente sabe que em muitas coisas a gente foi boicotado por não estar ali na base, né? A gente sabe disso, não é nada de se estranhar, né? A gente tentou dar ideias para a empresa, trazer empregos para cá, para Itapajé. Eu me lembro que eu estava na reunião, não era eu que estava trazendo essa empresa, mas vamos deixar bem claro isso, mas eu estava na reunião, que era até da Colmeia, e na reunião eles conversaram lá uns 50 minutos lá de nada com nada, e eu falei assim: vocês precisam de
vocês vão começar com quantos empregos? Porque era para trazer 300 empregos. Aí nós vamos começar com 40 a 70. Aí eu digo, ótimo, qual o espaço que vocês precisam? Aí disseram, 200 metros quadrados daria. Aí eu disse assim, pois o almoxarifado da saúde tem 280 metros quadrados. E por que eu sabia? Porque eu já estava atrás de galpões, que eu sabia que precisava de galpões. Então assim, o almoxarifado da saúde tem 280 metros quadrados. Vamos procurar outro local, porque lá é bom para o galpão, já tinha banheiro, já tinha funcionado alguma ateliê lá. E assim, vamos começar por lá enquanto a gente consegue outro galpão? Pronto, essa foi o que decidiu a reunião, o que ia ser feito, o que ia trazer. O que foi que aconteceu naquele dia? Foi tirada uma foto que eu estava de costa para mim não aparecer, para não saber que a gente deu a ideia, para não saber. Então assim, isso é só um exemplo. Quando a gente estava lutando pela água lá das bombas, nós estávamos lá lutando, lá fomos, fizemos vídeo, fizemos requerimento, fizemos reuniões com a associação de lá, e depois a gestão começou a entrar. Depois, quando começaram a entrar para resolver, que a gente começou o movimento, e glória a Deus resolveram. Aí a gente viu que eles tiraram uma foto também e botaram eu assim sem aparecer, para não dizer que eu também estava naquela luta e tal. Aí assim, por que, Vlamar, tu queria estar aparecendo? Porque eu devo aos povo de Tapajé o meu mandato de vereador. Eles têm que saber o que eu estou fazendo. A população tem que saber. Por que eu quero dizer que isso aqui nós conseguimos, isso aqui nós fizemos, nós fomos atrás, nós lutamos, para que as pessoas saibam que depositar a confiança na pessoa certa, para dizer, o cara tá trabalhando, o cara tá atrás, está lutando. Então é isso que eu queria para fazer. Quando a gente foi atrás da luta do fotossensor também, a gente lutou pelo fotossensor, nós fomos em Fortaleza, nós fomos ao DENIT, precisava de um estudo para poder, porque lá é técnico, né? Aí eu precisava de um estudo, eu fiz o estudo, e avisei para a prefeita que eu estava com estudo. Avisei que eu estava com estudo. A prefeita apareceu lá no DENIT numa foto, dizendo que estava. Quando eu fui lá no DENIT, o diretor lá me disse, a sua prefeita esteve aqui, eu fiquei de fazer o estudo. Eu disse, não, o estudo é esse, ó, ela sabe que eu estou com ele. E aí eu entreguei o estudo, ele me pediu um requerimento, eu mandei o requerimento para que eu tinha feito o estudo, e graças a Deus saiu lá o fotossensor, lá no quilômetro 128, na curva do Jorge, o qual, para a glória de Deus, eu fico olhando ali quantos acidentes deixaram de acontecer. Você está acompanhando a quantidade de números? Eu acho que tiver 2 e não foi fatal, sabe? Porque assim... Uma resposta disso, né? Porque está com mais de, acho que, quase 2 anos. Era quase todo mês nós tínhamos, você sabe, você tá repórter, você sabe que tinha acidentes lá, pessoas perdiam a vida ali, perdiam suas cargas, perdiam as coisas assim, e hoje, graças a Deus, a gente se alegra e dizer, eu passo ali, eu me alegro, Senhor, graças a Deus, quantas pessoas não sofreram mais acidente aqui por causa dessa ação. No seu ponto de vista, qual é a área que menos avançou, a pior que você vê aqui no município da Pajé? Porque a gente vai conversando, são muitas, mas a do Vilamar, a sua... Sim, são muitas. A que eu mais me indigna, além da questão da saúde, né, da desconfiança que o povo tem da questão da saúde, é a questão do emprego, certo? É uma área, por que eu digo que deixou de avançar? Porque era uma área fácil de resolver, estava tranquila de resolver. Nós tivemos reuniões aqui, nós percebemos que era só fazer galpões. E teve dinheiro gasto com outras coisas aí, dinheiro desnecessário, de outras coisas que poderiam ser cortadas, porque quando a gente está na casa da gente, na família, a gente quer muito uma coisa, mas a gente corta para poder trazer o que é necessário. E o município é do mesmo jeito. Se nós tivéssemos gerado emprego no nosso município, o povo tinha mais dignidade, o povo ia conseguir até mesmo, quando não tivesse o exame, ter recurso para pagar, o cidadão ia chegar em casa com um alimento para sua família, e ia ter mais harmonia, o comércio do município ia crescer mais, e eu acho que essa área foi muito falha. Aí, mas teve o índice de mais emprego da onde? Da educação, contratos. Não foi emprego e o próprio comércio lutando ali, porque o comércio Tapajé é forte, graças a Deus, mas que
se nós tivéssemos trazido essas fábricas, nós já teríamos aqui mais de 4 milhões rodando no economia, município. Né? Deixa eu só ler aqui algumas perguntas aqui, porque se a gente se estender aqui um pouco, vamos ler aqui. Mas eu vou fazer outra pergunta e eu ler aqui os comentários. Certo. Sobre a questão de um perfil de vice-prefeito. Como é que está também essa conversação? Ainda falta muito tempo, mas você já está vendo como é que está essas articulações? Eu sei que, assim, eu acho que o vice-prefeito ele tem que estar alinhado com os mesmos propósitos, com o mesmo pensamento, para que eu acho que praticamente tem que ter a gente vê muito como fosse um casamento ali, uma confiança muito forte. Que tá junto, certo? E eu não acredito assim que o vice-prefeito ele tenha que ficar sem fazer nada, não. Ele tem que ir atrás. O vice-prefeito tem que trabalhar, um correndo atrás do recurso, outro representando aqui, trabalhando os dois, não é só esperando para a improbidade de um prefeito, não. Eu acho que assim, tem que ter um vice-prefeito que tenha uma expertise, que tenha vontade, né? Também de contribuir e de ir atrás e dar liberdade para dizer, olha, nós dois estamos aqui, cara, é nós dois, não estamos só não, viu? Vamos para cima nós dois e não tá dando conta aqui, eu vou por esse lado aqui, você vai e a gente trabalhar para o bem do município. Você já está analisando? Sim, a gente está analisando, sim. Deixa eu ler só um comentário aqui, Vilamar. Queria entender como um vereador de baixo clero, pouco ativo nas demandas do povo e que faz uma oposição invasiva, vem como alternativa de solução para os problemas. Tem prevenção de ser prevenção de ser prefeito, com qual projeto, qual bandeira, como desenvolver uma cidade sem emprego e sem renda? Simples. Se você quiser até responder depois, agora não, também. Tranquilo. Antônio Brito. Nós viemos trabalhando no município, nós temos, se acompanhar o nosso mandato legislativo, nós temos projeto de leis, nós temos requerimentos, nós temos cobrado, feito conversas com associações, nós temos trazido cursos para beneficiar a população, nós temos trazido demandas, se pouco é evasivo, se tivesse poder de um prefeito, tinha botado já 4 mil empregos aqui dentro. Então essa é a bandeira, geração de emprego, trazer dignidade para as pessoas, trazer eficiência na saúde pública, colocar pessoas técnicas sem conchavos políticos. Essa é a bandeira, uma bandeira da honestidade, a bandeira de fazer, não porque eu tenho a pretensão, o sonho de ser prefeito, mas de fazer porque eu tenho uma missão e que eu devo a minha vida, em primeiro lugar, a Deus, e Deus nos ordena que nós devemos servir ao povo. Muito bem, tá? O Vilamar respondendo todas as perguntas. Mas, Vilamar, aqui numa reta final, antes dos agradecimentos, essa pergunta eu vou fazer para todos, né? Logicamente, eu quero a sua opinião, você sendo vereador parlamentar do município de Itapajé, sendo pré-candidato a prefeito aqui na cidade de Itapajé, sobre a avaliação da atual gestão do município de Itapajé. Uma gestão, como eu disse, sem conhecimento, uma gestão sem ter avanços políticos, com obras, compras de casas com valor diferenciado, é uma gestão que deixa a desejar até que outras pessoas queiram entrar no nosso município porque a gestão é fraca, é uma gestão que tem picuinhas com quem é oposição, a gente tem que trabalhar para o povo, não é para meia dúzia de pessoas. Então, assim, é uma gestão que deixa muito a desejar no nosso município e as ruas falam mais do que isso. A rejeição aí, mais de quase 60%, é a rejeição que tem a gestão do município. E isso no Itapajé é comum. Nós vemos aí numa história de gestores, eu digo sempre, olha, infelizmente, no nosso município, os gestores conseguem ser tão ruim, que a gente sente saudade do outro que já era ruim. Sim, pode não há reeleição no nosso município, não há. Por causa disso, porque as pessoas não fazem, não têm competência para gerir o nosso município. Eu não estou falando só da gestora atual, não, estou falando também do gestor anterior e do que antecedeu. Então, assim, a gente vê que tem algumas coisas que é feito, porque ninguém 100% vai dizer que é ruim, né? Mas que deixa muito a desejar e a gente vê as ruas
E com relação às gestões anteriores, não há reeleições, a gente vê isso, e outra, a mesma rejeição que o prefeito anterior teve, ela está tendo uma rejeição talvez até maior. Vilamar, outra pergunta que eu não posso deixar de fazer é o seguinte: alguma motivação política deixaria você fora da pré-campanha ou não? Até então o seu pensamento é de ir lutar lá, ir para a campanha, ir para as convenções. Esse é o seu pensamento? Eu tenho minhas convicções. Minhas convicções são firmes. O único pensamento que eu teria era se eu visse que tinha alguém com seriedade, com honestidade, com desejo, com conexão com a nossa cidade, com desejo de fazer realmente o que é verdadeiro, não por ego pessoal. Se eu visse alguma pessoa que tivesse o pensamento de fazer realmente que o nosso município seja próspero, que o nosso município seja livre dessa velha política, dessas amarras que tem atrasado o nosso município, que tivesse compromisso com Deus em primeiro lugar, se eu tivesse essa pessoa, eu ficaria bem mais tranquilo. Mas eu não vejo, e eu me vejo como essa pessoa, com esse pensamento de propósito para o município, não de punho pessoal, mas de fazer aquilo como se fosse para Deus, fazer para o próximo como se fosse para Deus, não para um grupo de pessoas. Essa seria a motivação, mas os nomes que se levantaram até agora não me deu nenhuma motivação parecida com essa, a não ser o meu nome é pré-candidato. Você se acha um pré-candidato forte? Eu tenho consciência de que o sistema é bruto. Eu tenho consciência, mas eu acredito no improvável. O improvável, certo? No improvável, onde Gideão, com 300 pessoas, ele venceu um exército. Ele venceu um exército de 135 mil. No improvável, onde Davi enfrentou um gigante. Eu acredito no improvável que Deus está com ele. Então, assim, eu não sou de recuar, eu sou de acreditar que é Deus, não é na minha força, porque na minha força eu não sou nada. Mas, se Deus estiver comigo, não tem como a gente não entender que esse é o momento certo. O PL não está fazendo articulações fora do pensamento dele. Aqui em Tapajé, o PL segue essa mesma linha? Sim, o PL ele é puro. O PL ele segue puro, segue com convicções conservadoras, defendendo Deus, pátria, família, liberdade, condições liberais economicamente, e nós seguimos puro nessa linha de pensamento de que nós precisamos ter uma mudança geral. Muito bem. Vilamar, eu queria lhe agradecer, tá? Mas antes tem um agradecimento e também vou deixar você à vontade aqui para falar com os internautas. Queria lhe agradecer de verdade, desejar boa sorte, é o que a gente pode fazer, e dizer que o espaço vai estar sempre aberto. Você está com plenária, se quiser, liga para a gente que a gente vai acompanhar, porque, querendo ou não, o espaço é democrático e livre, e a imprensa tem essa responsabilidade e essa função. E eu queria que você falasse algum assunto que a gente não falou nessa reta final, e até falar aqui falar um pouco mais sobre você, que isso é muito importante. Agora a pré-campanha é para isso, né? E eu queria que você falasse um pouco de algum assunto que a gente não falou. Eu que agradeço esse momento aqui que a gente teve aqui conversando. Eu também, se tiver algum assunto que não foi falado... Eu queria só falar sobre aquela questão desse projeto, né? O projeto seu lá como vereador. Né? Que a gente está atento aos anseios da população. Nós vimos agora o que aconteceu sobre o projeto que você está falando, né? De nosso município, e não só no nosso município, como no Brasil todo. Crianças e adolescentes vêm sofrendo abusos sexuais, e nós precisamos ter um olhar diferenciado. Então nós botamos um projeto de lei na Câmara que institui o Maio Laranja, onde esse projeto de lei vai trazer um olhar melhor para essas pessoas, onde pode ter nesse projeto, institui que haja palestras, aconselhamentos, para que as pessoas possam perceber através de detalhes, se a criança está sofrendo algum abuso, canais a divulgar divulgações sobre os canais de denúncia, de estar ali as pessoas ter convicções de como elas devem ter
procurar socorro, aonde procurar socorro, atendimento psicológicos. Então, a gente vê uma situação assim, são várias situações que a gente fica assim entristecido quando a gente às vezes sabe de conversa de pessoas, a gente escuta pessoas contando testemunho depois de muito tempo que sofreram um abuso, tem traumas na vida da pessoa. Uma cadeia de negatividade. E são nossas crianças, nossos adolescentes, tem que ser cuidado, tem que ser protegido, acolhido. Então esse projeto de lei é para trazer um acolhimento maior, um cuidado, uma confiança maior em buscar socorro e que esse socorro realmente ele seja atendido, certo? E o que eu queria deixar de considerações finais aqui é dizer que eu sou uma pessoa que tenho minhas convicções em Deus. Eu sou uma pessoa que vim de família humilde. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é a pessoa precisar de algo e não ter. Eu sei o que é a pessoa estar sofrendo pelo descaso do poder público. E eu sou uma pessoa que sempre acreditei em Deus. E que, graças a Deus, a gente tem chegado um local, ter um emprego, eu ter minha família. Eu sou muito grato a Deus por ter minha família, minha esposa que está ali sempre comigo, trabalhando junto comigo em todos os momentos. Minha esposa trabalhou comigo quando eu trabalhei com bordado, minha esposa trabalhou comigo na autoescola, minha esposa trabalhou comigo, me ajudou nesse mandato legislativo, sempre ali junto comigo, fazendo projetos, conversando, interagindo, procurando soluções. E a gente tem essa mesma linha de pensamento e convicção. E assim eu tenho muito a agradecer a Deus e dizer que, se Deus quiser me usar para essa missão, eu vou estar aqui à disposição para que Deus possa usar para a gente libertar o povo dessas amarras da velha política. Muito bem, tá aí, gente. O pré-candidato, né, a prefeita aqui do município de Itapajé, Vilamar Souza, pela sigla PL. Então tá aí, faz parte desse projeto, né? Eu venho outros convidados, a gente já teve outros que desistiram, mas eu queria agradecer de verdade, né, pelo seu trabalho, pela forma que você está aí trabalhando, e o que a gente pode fazer é conversar, mostrar você à população, e eu lhe agradeço demais, tá? Lhe agradeço de verdade, e uma mensagem para o itapajense, né? Importante, todos vão ter esse direito, e eu queria que você finalizasse com essa mensagem ao itapajense. Logicamente, né, dentro do que permite a lei eleitoral. Isso. Eu que agradeço aqui, Jorge, esse espaço que você está dando, essa liberdade de imprensa que você concede, de ouvir todas as pessoas por iguais, sem puxar uma conversa bem amigável, confortável, e qual a gente possa aqui mostrar para as pessoas, trazer o conhecimento do que a gente é, dentro do que a gente pode, e dizer ao povo de Itapajé que dias melhores virão. Vamos confiar em Deus, não em homens. Homens não resolvem nada. Homens, eles são apenas usados por Deus quando eles querem deixar ser usado. Então vamos botar nossa confiança em Deus. Todos nós temos problemas, temos situações difíceis, e a gente sabe que se a gente confiar no nosso Deus, Deus vai usar homens. Não é procurar homens, Deus vai usar homens, mas é confiança primeiro em Deus. Então vamos orar pela nossa cidade, pedir perdão pela nossa cidade, porque eu imagino que esses gestores que têm passado pela nossa cidade têm até sido castigo para a nossa cidade. Então assim, vamos libertar nossa cidade dessas velhas amarras, mas não é confiando em homem nenhum. É confiando no Deus vivo, aquele que enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados. Ele nos ama, e se nós colocarmos nossa causa diante dele, Deus vai resolver a nossa causa. E não sejamos querendo resolver só a nossa causa, mas a causa de todos, uns dos outros. Se nós pedirmos a Deus pela nossa cidade, pelo nosso município, nós estaremos inseridos nela, e Deus vai fazer algo para mudar a nossa história. Muito bem, tá aí. Vilamar Souza, pré-candidato a prefeito aqui do município de Itapajé. Só fazer um esclarecimento, né? Na próxima quinta-feira a gente ia ter um convidado, que seria o Gilmar Barroso, mas ele desistiu. E aí eu vou entrar em contato com o próximo, que seria o Batista Braga, para saber se ele quer puxar aqui a data para frente. E lembrando também que os demais candidatos, o Nonato Souza Silva está aguardando ainda, já
já sinalizou, para nós estamos aguardando a confirmação. E a atual prefeita, que é pré-candidata também, nós tentamos a assessoria dela, infelizmente não tivemos resposta nenhuma, é só esclarecendo, é bom a gente trazer a verdade sempre. Mas, caso você conheça alguém próximo à assessoria, se você quiser levar o recado também, porque a gente já tentou vários meios e não conseguimos. É só para ser justo e honesto com todos os pré-candidatos. Agradeço você, né? Lembrando que vai ter os cortes também no Instagram, vai ter esse vídeo por completo lá no YouTube, e se você quiser conhecer mais sobre o Vilamar Souza, tá aí, você vai acompanhar nas nossas redes sociais. Agradeço você, um bom restante de final de noite, e lembrando que o final de semana a gente fica em caráter de plantão. O que acontecer a gente traz para você. Obrigado, fique com Deus e até uma outra oportunidade.